Só uma nota, ninguém vai pensar que o pastor Levi está dizendo que no dia 29 de julho, às 18 horas, ocorre o arrebatamento da igreja, não, hein? Tá bom? Esse é um momento simbólico para Israel, tá ok? Então, por isso, eles fazem esse jejum e é também importante para nós podermos acompanhar, já que um país como símbolo de águia, tendo a águia como símbolo, hoje é o líder do mundo. E sempre lembrando que os livros de teologia, normalmente eles eram escritos nos Estados Unidos, que evangelizaram o Brasil também, então ninguém pensava nos Estados Unidos como sendo o possível local onde surgiria o anticristo. Tá bom? Os livros de teologia normalmente apontavam para o mundo islâmico, para a Europa, para outros locais, mas isso é tema do quarto dia, de amanhã. Bom, número 4, a reconstrução do templo. Eu coloquei aí Mateus capítulo 24, versículo 15, em que Jesus Cristo disse o seguinte: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê que entenda. Bom, o que é essa abominação da desolação? Tudo indica que é o anticristo ir naquele local, assentar-se no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ou seja, essa abominação, que é um indivíduo que é, na verdade, um ungido de Satanás, tá bom? Ele vai tornar aquele local abominável. E em 1 Tessalonicenses 2,4 diz: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, irmãos, por que também nós olharmos como sinal do fim para esse país chamado Estados Unidos e um possível líder que surja dele? Porque os Estados Unidos ele tem um papel muito importante nos dias atuais, inclusive no seu relacionamento com Israel, tá bom? Então, talvez surja dos Estados Unidos esse homem que vai querer assentar-se no templo de Deus, querendo parecer Deus. São muitos os sinais que nós temos. Um país com o símbolo de águia, tá ok? E que aparece em Daniel e na história, são países que utilizam a águia como símbolo, são sinais para nós podermos observar. Bom, quanto à reconstrução do templo, o anticristo ele vai certamente apoiar a reconstrução do templo. Hoje o presidente dos Estados Unidos, ele apoia e muito a reconstrução do templo, tá bom? Mas sobre o anticristo nós vamos deixar para falar amanhã. No próximo slide eu coloquei uma figura aí da mesquita, o templo e a mesquita, por quê? Existe um problema hoje para reconstruir o templo de Salomão. O templo de Salomão, literalmente, nós não temos como saber aonde ele ficava, tá ok? Porque diz a história que Herodes realmente ele removeu todo o alicerce do templo. Então nós não temos certeza, não temos como saber com precisão aonde ficava. Bom, existe uma mesquita, tá bom? Chamada Dumo da Rocha, que ela está nesse local do templo. Se ela cobre exatamente o local onde ficava o templo, tá bom? Nós não temos uma certeza absoluta, mas ela está nesse local, provavelmente cobrindo uma parte. Alguns israelitas, como o líder do fiéis do Monte do Templo, que era um homem chamado Gerson Salomão, ele chegou a tentar diversas vezes, tomaram a atitude até de implodir essa mesquita, jogar ela no chão. Se fizer isso, começa a Terceira Guerra Mundial, né? Os muçulmanos vão com certeza fazer uma guerra a Israel se eles explodirem. E Israel utiliza essa mesquita até como escudo. Eu me lembro na Guerra do Golfo, em 1990, que o Saddam Hussein ele jogava mísseis em diversas cidades de Israel, mas nunca jogou em Jerusalém, porque vai que ele acerta um míssil na mesquita, né? Aqueles mísseis Scud dele já erravam tantos alvos, às vezes caindo no deserto, se acerta essa mesquita. Então hoje existe um empecilho para a reconstrução do templo. O que alguns propõem? Alguns propõem que o templo seja construído ao lado da mesquita. Existem propostas para remover essa mesquita,
tirar ela dali e levá-la lá para a região da Palestina. Não sei se os árabes vão aceitar, porque na verdade eles construíram essa mesquita porque existe uma fábula, né, que Maomé não teria morrido, mas ele subiu ao céu, e ele, em vez de subir ao céu lá de Meca, lá de Medina, ele teria resolvido subir ao céu aqui de Jerusalém, tá bom? Então, por isso eles construíram essa mesquita aí. Então, provavelmente os árabes não aceitariam. Capazes de levar essa mesquita, eles são capazes, porque eles já fizeram mudanças assim, com obras como as 4 estátuas gigantescas de pedra, né, construídas no Egito, né, pelo faraó Ramsés. Então não é impossível fazer esse transporte. Nós não sabemos o que vai acontecer e nem esperamos estar aqui para ver esse acontecimento. Bom, no próximo slide, eu apresento aí uma foto do líder do chamado Instituto do Templo. Os trabalhos para a reconstrução do templo estão em pleno vapor, irmãos. A preparação para da construção das peças do tabernáculo, eles só não fizeram a arca, tá bom? Mas as outras peças, até o altar dos holocaustos, você encontra inclusive fotos, né, na internet do altar dos holocaustos, de tudo preparado. Os sacerdotes já conseguiram identificar os descendentes de Arão, tá bom? Os sacerdotes já estudam, já estão preparados para retomar o culto. Inclusive, alguns rabinos disseram, pelo livro de Números, Deus instituiu uma regra para que o templo, quando fosse consagrado, teria que ser, tá bom, o sacrifício de uma novilha, tá bom, toda vermelha. E eles dizem que há 2000 anos não nascia uma novilha vermelha, nasceu há pouco tempo em Israel, estão esperando ela crescer, tá ok? Para ver se não surge mancha nenhuma, seria, tá bom, a novilha para sacrificar na consagração do templo. Eles estão com essa esperança. Essa foto aí é do Rabi Chaim Richman, fundador do Instituto do Templo, que diz saber o local da arca. Bom, a arca, ela é fundamental, claro, para o templo, para o culto, porque era sobre a arca que Deus se manifestava, tá bom? Então não é impossível que a arca tenha sido guardada, porque nós não sabemos até hoje onde foi parar a arca. Existem muitas hipóteses, alguns dizem que Salomão estava desviado e quando ele teria enviado uma cópia, teria mandado enviar uma cópia da arca com os sacerdotes, junto com a rainha de Sabá, porque segundo a história ele teria um filho com essa rainha de Sabá. Então, os sacerdotes, vendo que Salomão estava desviado, eles trocaram, levaram a arca verdadeira e deixaram a réplica que Salomão mandou fazer. Então a verdadeira estaria lá na Etiópia. Outros acreditam que no momento da invasão da Babilônia, de Nabucodonosor, os sacerdotes esconderam a arca, tá bom, no monte do templo, em alguma caverna, que até hoje ninguém sabe onde está. Mas muitos escavam debaixo da mesquita procurando essa arca. Bom, esse rabino, ele diz que já sabe onde está a arca, e só está esperando o momento. Você pode pesquisar na internet, escrever exatamente esse texto que eu coloquei aí no PowerPoint, e você vai encontrar falas dele dizendo que ele está só esperando a manifestação do Messias, a construção do templo, para ele poder apresentar a arca. Bom, sobre o aparecimento da arca, eu coloco aí para vocês Apocalipse 11:19, que diz o seguinte: